Olá, pessoal! Existem coincidências, a maioria de vocês dirá que sim. Estou convencido de que todos, mais ou menos, foram protagonistas de alguma estranha coincidência em suas vidas. No entanto, existem algumas conexões entre eventos que são tão incríveis que desafiam a ideia de que são apenas fruto do acaso. Os 7 casos sobre os quais vou falar hoje se enquadram nesta categoria. Coincidências tão improváveis que muitas vezes são até perturbadoras. Portanto, aqui estão 7 incríveis coincidências históricas que vão te arrepiar. Como se trata de uma classificação, começarei com as coincidências menos impressionantes, se podemos dizer assim, para chegar às mais incríveis. Mark Twain e o cometa Halley. O famoso escritor Mark Twain nasceu em 30 de novembro de 1835, o dia em que o cometa Halley apareceu nos céus. Como vocês devem saber, este cometa é visível em média a cada 75 anos, então a próxima aparição estava prevista para o ano de 1910. Em 1909, Twain disse as seguintes palavras: "Eu vim à luz com o cometa Halley em 1835. Ela chegará novamente no próximo ano e eu espero partir com ela." E assim foi, Mark morreu no ano seguinte, justamente durante a passagem do cometa. O túmulo de Tamerlano, no século XIV, um líder militar muçulmano descendente de Genghis Khan, chamado Tamerlão, conquistou grande parte da Ásia Central e Ocidental. Foi um implacável destruidor de exércitos inimigos e das cidades que se opunham a ele, assim como seu predecessor. A abertura de seu túmulo ocorreu em 19 de junho de 1941 e nele foi descoberta uma inscrição bastante perturbadora: "Quando eu ressuscitar da morte, o mundo tremerá e quem quer que perturbe meu túmulo desencadeará um invasor mais terrível do que eu." Apenas 3 dias depois, em 22 de junho de 1941, Hitler desencadeou a Operação Barbarossa, ou seja, a invasão da União Soviética. Foi somente após o novo sepultamento de Tamerlão, que ocorreu em novembro de 1942, que a sorte dos nazistas mudou, e em fevereiro de 1943 ocorreu a sua rendição em Stalingrado. A maldição finalmente foi aplacada ou foi apenas uma estranha coincidência? Luís XVI e o número 21, quando o rei da França, Luís XVI, ainda era uma criança. Disse que os astrólogos da corte profetizaram que ele deveria prestar atenção no 21º dia do mês, porque esse número seria fatal para ele. Por quase toda a sua vida, esse aviso parecia apenas fruto de uma superstição, mas com o início da Revolução, as coisas mudaram. No dia 21 de junho de 1791, o rei tentou emigrar, mas foi capturado. Naquele mesmo ano, em 21 de setembro, a monarquia foi abolida e a república proclamada. E em 21 de janeiro de 1792, Luís XVI foi condenado à morte e guilhotinado. Então os astrólogos estavam certos? Ou neste caso também foi uma incrível coincidência? John Lennon e Mark Chapman. Em 1980, John Lennon foi assassinado por Mark Chapman. 5 anos depois, a National Broadcasting Company queria levar para a tela uma biografia do cantor e de Yoko Ono. Uma vez realizado o casting, os produtores do documentário escolheram um ator chamado Mark para interpretar o papel de John. Até aqui tudo bem, se não fosse pelo fato de que seu sobrenome era justamente Chapman. O ator que deveria interpretar o papel de John Lennon tinha exatamente o mesmo nome que seu assassino. No final, a National Broadcasting Company se viu obrigada a refazer o casting e escolher um novo ator principal para o seu documentário. Alguns anos mais tarde, no entanto, o ator Chapman foi chamado por outra produtora de cinema e finalmente lhe foi atribuído o papel de John Lennon. Titan, Titanic e Titaniano.
Em 1898, Morgan Robertson publicou o livro Futilidade, posteriormente renomeado como Futilidade ou O Naufrágio do Titan. No romance, é contada a história de um transatlântico de grandes dimensões, o Titã, que colide com um iceberg e afunda no Oceano Atlântico. 14 anos depois, o Titanic foi vítima do famoso acidente. Aquele livro era uma premonição do que realmente aconteceria. Mas isso não é tudo. Em 1939, o capitão de outro navio estava perto da área onde o Titanic havia afundado anos antes. Perturbado por uma premonição sombria, ele mandou desligar os motores. Poucos instantes depois, avistou um enorme iceberg no horizonte. Se ele não tivesse parado o navio a tempo, a colisão teria sido inevitável. E o nome do navio em questão era Titânia. APOLLO, 13 e as coincidências com o número 13. Parece que a missão espacial Apollo 13 deveria de alguma forma estar ligada ao número que a distingue. O 13, de fato, decolou no dia 11 de abril de 1970 às 13 horas, 13 minutos e 13 segundos. E no dia 13 de abril sofreu o famoso incidente que a tornou protagonista. Mas há também quem tenha ido além e, aprofundando mais a análise do caso, percebeu outras 3 estranhas coincidências. O Apollo 13 decolou da plataforma número 39, que é um múltiplo de 13. 13 vezes 3 é igual a 39. E contando as letras dos nomes dos membros da tripulação, James, Fred e Jack, obtemos mais uma vez um total de 13 caracteres. E por último, se somarmos os números da data em que ocorreu o lançamento, 11.470, adivinhe que número obtemos? Isso mesmo, novamente 13. Lincoln, E-K-E-N-N-E-D-I. E no topo da lista encontramos as coincidências que envolvem 2 dos mais famosos presidentes da história dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e John Fitzgerald Kennedy. Lincoln tornou-se presidente em 1860 e Kennedy em 1960, exatamente 100 anos depois. Ambos foram mortos por um tiro que os atingiu na cabeça. E até aqui são coincidências totalmente normais que podem ocorrer. Mas a partir deste momento, as conexões entre os dois começarão a parecer bastante obscuras. Prestem atenção. Lincoln morreu no Ford Theater e Kennedy morreu a bordo de um Lincoln construído pela Ford. Após a morte deles, foram substituídos pelos respectivos vice-presidentes. Ambos se chamavam Johnson Andrew Johnson, nascido em 1808, e Lyndon Johnson, nascido em 1908. Mais uma vez, exatamente 100 anos depois, o secretário de Lincoln se chamava John e o de Kennedy se chamava Lincoln. E também neste caso, encontramos estranhas coincidências numéricas. Lincoln e Kennedy são ambos nomes de 7 letras. Somando as letras dos nomes John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald, obtemos um total de 15 letras. E para terminar, os nomes Andrew Johnson e Lyndon Johnson também são compostos pelo mesmo número de caracteres, 13. Há quem diga que essas não são simples coincidências, mas um claro sinal de que a vida desses 2 personagens está estritamente correlacionada. Talvez de uma maldição, de algum desenho diabólico, ou realmente foi tudo fruto do acaso? E esses rapazes são algumas das coincidências mais incríveis da história. Como eu disse no início, a casualidade desses fatos é frequentemente questionada por aqueles que acreditam no paranormal. Há quem afirme até mesmo que a história da nossa vida seja escrita desde o início. Nessa perspectiva, coincidências não poderiam existir. Pessoalmente, nunca acreditei em predestinação e estou mais inclinado a acreditar que foi uma série de eventos fortuitos. Mas o que você acha? São apenas coincidências ou a explicação poderia ser outra? Deixe-me saber em um comentário. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Deixe um like ou compartilhe com os amigos.
Um abraço e até o próximo vídeo do Inexplicável.